medo de tomar remédio para emagrecer? Quer saber se esses medicamentos são ou não seguros? Qual o tempo máximo de uso? Existe mesmo um tempo máximo para usar? E quando que deveria se parar de tomar? Nesse vídeo você vai saber a resposta para essas perguntas e mais alguns pontos muito importantes que você precisa saber antes de usar esses medicamentos. Meu nome é Ingrid Medeiros, eu sou médica apaixonada por ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável e esse canal é para você que quer saber informações médicas de uma maneira simples e de fácil entendimento. Aproveita e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo e ficar por dentro de tudo. Então, vamos para o vídeo. Nós sabemos que esse tema ainda é polêmico. Ainda existem colegas médicos que têm medo ou receio de prescrever essas medicações, ou mesmo que não julgam necessária a prescrição de medicamentos anti-obesidade. Essas medicações servem para ajudar na perda e manutenção do peso. Então, é como se o tratamento da obesidade tivesse sempre que ser feito somente com mudança de hábitos alimentares e exercícios físicos. Mas o uso dessas medicações é mais do que justificada quando bem indicada. E aqui vem um ponto importante: esses medicamentos não devem ser usados com finalidade somente estética. Existem critérios médicos para seu uso e eu vou colocar na descrição desse vídeo o link do vídeo que eu fiz com todas as indicações médicas para o uso dessas medicações. Então, se você quer saber se você tem ou não indicação para o uso desses medicamentos, então assista esse vídeo que eu vou deixar na descrição aqui para vocês terem essa visão de quando que realmente é necessário usar. Tudo o que eu vou falar aqui é válido para as pessoas que realmente precisam do uso dessas medicações e não para as pessoas que querem fazer uso somente com fins estéticos. Mas afinal, de onde vem o medo das pessoas de usar essas medicações? Na história das medicações usadas para emagrecimento, como o tratamento de sobrepeso e obesidade, no Brasil e no mundo, houve alguns momentos que alguns desses medicamentos foram retirados do mercado. A comercialização foi suspensa por conta dos efeitos colaterais e isso acabou gerando um receio e até mesmo um medo no próprio médico em prescrever as medicações anti-obesidade, como também no próprio paciente em tomar esse tipo de medicamento. Mas a verdade é que, quando bem indicadas, as medicações anti-obesidade são sim, em sua maioria, seguras para uso a longo prazo. Eu estou gravando vídeos aqui para o canal falando sobre cada medicação, sua segurança, efeitos colaterais, assim como as indicações de cada uma delas. Então, em breve, vocês vão encontrar um vídeo falando sobre cada uma delas. Inclusive, nesses vídeos eu vou contar para vocês sobre quais os momentos em que essas medicações foram suspensas e os motivos pelos quais ocorreram. Então, considerando as medicações que hoje são aprovadas para o tratamento da obesidade, são consideradas seguras para uso a longo prazo e não existe um tempo máximo pré-definido para usá-las. Como a obesidade é uma doença crônica, assim como hipertensão, pressão alta e também diabetes, por exemplo, não se deve ter pressa para suspender a medicação, a não ser que essa não esteja sendo uma medicação eficiente para o paciente. E como saber se a medicação está sendo eficiente ou não? Primeiro, existe um tempo mínimo de uso para poder avaliar se aquele medicamento é eficiente para aquela pessoa ou não. Esse tempo é no mínimo 12 semanas, ou seja, 3 meses de uso para avaliar se o medicamento foi eficaz ou não. Se o medicamento foi usado por pelo menos 3 meses e não gerou perda de peso de pelo menos 5% do peso inicial, seu uso sim deve ser suspenso. Por exemplo, se a pessoa começou o tratamento pesando 90 quilos e não perdeu pelo menos 4,5 kg após 3 meses de iniciado o uso da medicação, o uso desse medicamento deve ser suspenso, porque nesse caso mostra que não está sendo eficiente para a perda de peso. Se não atingiu essa perda mínima, aí você pode concluir que essa medicação não é eficiente, não é efetiva para aquele paciente, mas não dá para definir isso com um mês ou poucas semanas de tratamento. E outra coisa também que tem que ser avaliada é tanto o ajuste de dose quanto a associação com outras medicações também. Outro ponto importante que deve ser desmistificado é que, se a medicação for eficiente, for efetiva para a perda de peso e para a manutenção do peso, na verdade não existe um limite máximo de tempo para o uso da medicação.
A duração do tratamento medicamentoso é individualizada. Alguns pacientes vão usar o medicamento por um período mais curto, outras por mais tempo, e está tudo bem. O importante é que esse uso seja feito com um acompanhamento médico. Então, pode ser preciso usar por 3 anos, por 4 anos ou até por mais tempo. O importante é entender que a obesidade é uma doença crônica e precisa ser tratada a longo prazo, assim como outras doenças crônicas, como por exemplo pressão alta, hipertensão e também o diabetes. Eu tenho certeza que você nunca ouviu ninguém falando para um paciente diabético ou hipertenso que ele precisa suspender as medicações depois de um tempo máximo, porque realmente esse tempo não existe. Não existe um tempo definido, mas é preciso, junto com o uso da medicação, sempre priorizar a mudança de estilo de vida, ter hábitos saudáveis. Somente assim você poderá pensar em, ao longo do tempo, reduzir as doses dos medicamentos para depois pensar em suspender. Os outros pilares do tratamento, que são a alimentação saudável, o exercício físico e a mudança de comportamento alimentar, precisam estar muito bem alinhadas da melhor forma possível para que você consiga manter o peso perdido e o emagrecimento que você conquistou seja sustentado. Então, espero ter te ajudado a entender melhor sobre os medicamentos anti-obesidade. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários, porque vai ser um prazer te responder. E se você gostou desse vídeo, te ajudou de alguma forma, aperta no botão e deixa o seu like, eu vou ficar muito grata por isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.